É, fazendo só um gancho, apesar de que eu não vou falar sobre isso diretamente, né? Todos sabem, eu sou militante da área de segurança do paciente, o final e a resposta, né, que ele trouxe aqui, e que, infelizmente, a maioria dos profissionais, e é isso que a gente quer convocar os profissionais de saúde a fazer, o que, que eu faço que impacta naquele que eu cuido, né? Porque a relação de saúde é uma relação que envolve seres humanos lidando com outros seres humanos, com uma enormidade de tecnologias que vão desde tecnologias palpáveis que você toca a tecnologias que você não toca, né? Que são processos, fluxos, organização de uma unidade de saúde, regras, né? Os profissionais, na realidade, eu brinco, né? Já fiz grupo de estudo do SUS, né? Da Lei 8080, o povo fica arrepiado e fala assim, gente, isso aqui é uma cartilha, isso diz para mim o que, que eu faço, o que, que eu tenho direito de fazer, as penalidades que eu sofro, né? Infelizmente, a gente tem na área médica um código médico, que é uma lei, inclusive, a gente deveria ter isso mais forte em outras carreiras, né? Apesar de que ter força ou não ter força não significa ter cumprimento e ser sustentável no sentido de caminhar para o futuro e resguardar a todos. Porque outra coisa que eu costumo falar, todos nós somos potenciais pacientes. Eu posso ter o melhor plano de saúde, por isso que eu bato palma para o SUS. A gente vai parar primeiro no SUS, e na hora mais crítica da vida da gente, em que as 6 primeiras horas vão resolver qual é o nosso destino. Obrigada, não fiz pergunta, mas gostei muito do que você falou. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Porque, voltando, o título é Engajamento do Colaborador e o Papel da Liderança. Então, vamos começar pela liderança. Vamos começar do começo, né? Está descrito aqui, né? Liderar é um processo que influencia e induz, muito interessante, né? Induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade e a situação que as levam a realizar um ou mais objetivos. Isso é uma definição técnica, acadêmica. Não fui eu que falei, é desse senhor aqui. Eu só estou reproduzindo. Isso é liderar. Eu tenho um determinado papel e que eu influencio diretamente. Eu estou naquela função para influenciar, para congregar pessoas, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, para executar ações. E a gente está falando aqui da área da saúde. Né? A gente vê a área da saúde ela é formada por um complexo, né, de formações diferentes. Né? A área de saúde bebe em várias outras formações, né? Na administração, na economia, na tecnologia, engenharia clínica, enfim. Né? É uma área muito complexa, ela não vive somente de profissionais de saúde, ela não viveria e nem sobreviveria só com eles. Né? Então, na realidade, a liderança, que é um conceito de outras várias áreas, que vem da sociologia, da antropologia, da gestão, né? É cantada e decantada dentro da área de saúde. E o que eu quero trazer, inclusive, para vocês é o preço que se põe em cima de determinadas funções e que não é só dela. Aí lembra, né, a palestra dada anteriormente. Né? Não está somente dentro dos profissionais que estão ali na ponta executando a ação. É um sistema complexo que faz uma exigência muito maior do que o puro ato de cuidar. Né? E quais são os desafios, né, dos líderes e liderados? O mais triste deles é que não existe receita de bolo. Por ser uma área híbrida, né, às vezes determinados temas são tratados como se fossem POPs, protocolos, né, e que não tem POP para isso, não tem
procedimento operacional padrão para isso, né? Não tem protocolo para isso, né? Nós temos, dentro da área de saúde, que saber de trás para frente fluxos, fotos e protocolos, mas eles não respondem tudo. A relação entre equipe e líder deve ser construída. Eu não nasço líder, eu posso ter, naturalmente, um potencial de liderança, mas isso não significa que eu sou líder. Como na área de saúde, não significa que um profissional de tal e qual formação ele já nasceu líder. Não é isso. Não é? Então, isso é uma construção, é um aprendizado. Obviamente, algumas pessoas têm um aprendizado mais fácil para determinadas áreas, outras não, né? E é uma construção. Eu vou aprendendo no dia a dia com a minha equipe. O que funciona, o que não funciona, obviamente não é empirismo, né? Mas é um trabalho de construção no sentido de eu ser responsável pelo que está acontecendo. Liderança é relacionamento entre pessoas. Aí a gente volta para não prescrição, para não... Né? É uma relação entre pessoas. Você pode ter 500 manuais, né? Mas você vai ter o seu estilo, a sua forma, a sua característica, que é interna, externa, envolve o ambiente. Eu posso ser um excelente líder num determinado hospital, no outro, eu nem passo na porta. Porque são contextos, contingências diferentes. Não vou, por favor, não se assustem, não vou dar aula, né, sobre liderança. Eu só quero mostrar para vocês, primeiro, nada existe puro, 100% não existe. Existem vários tipos de liderança. Né? Eu posso ser um líder carismático, eu atraio as pessoas para mim. Isso não se sustenta se eu não tiver conteúdo. Né? Eu posso ser coercitivo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, mais ou menos, né? Nessa forma. Né? Mas, em alguns momentos, eu vou ter que fazer isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em determinados momentos, a gente tem uma escolha, às vezes uma escolha clínica, não é uma escolha nem administrativa, nem política, e eu já vivi uma situação do meu líder ter criado uma confusão, ele mesmo assumiu depois, quando ele botou numa mesa de discussão clínica uma determinada terapêutica a ser realizada. Ele já sabia qual era o resultado, ele quis ser democrático demais, ele jogou isso e ele simplesmente criou uma confusão na equipe. Que depois ele assumiu, eu tinha que ter chegado informado, eu vou ter que agir assim, porque tecnicamente eu preciso disso, disso não o paciente morre. Tá? Então, o líder educativo, o líder democrático, afetivo, né, o modelador, né, aí você também trouxe, adorei, eu me lembro de terminar na área de sensacional, tocando nessa grande ferida da Alemanha, né, e o líder treinador. A gente pode ser um pouquinho de cada um deles. Determinados momentos a gente vai ter que agir com mão de ferro. Determinados momentos, todo mundo está pedindo para a gente bater, a gente vai ter que agarrar, a gente vai ter que acolher. Né? Então, saber que isso existe é importante. Agora, é uma escolha humana e pessoal qual é o momento. Né? Por isso que a gente diz que a liderança ela é construída. E ela vai ser construída de acordo com cada ambiente que eu estiver, inclusive de acordo com a linha do tempo. Num determinado momento, sustentabilidade também fala da linha do tempo, o que é sustentável hoje não é sustentável daqui a 10 anos. Quantas coisas a gente fez errada que hoje a gente está vendo que fez errada e está tendo que reconstruir. Né? Então, essa liderança, o que eu quero trazer para vocês? Não entronizem. É um líder. Ele vai ter um grande trabalho, ele tem ônus e bônus. Não veja só o bônus, veja o ônus. É muito complicado ser líder, assumir determinados papéis. Né? Todo mundo critica o líder quando chama para ficar lá, não, não, muito obrigada, eu declino, porque é uma posição difícil.
né? É uma posição que a gente tem que observar, estudar, tem vários estudos dentro da área de administração, mas, na realidade, também, né, é um papel que ele não pode ser entronizado. A gente começou pela primeira característica, né? Simplesmente não tem receita de bolo. Não é um POP, não é um protocolo, não é um fluxo. Bom, o líder, seja ele um líder, como a gente chama, não reconhecido. A gente tem várias lideranças não reconhecidas dentro da equipe. E que, às vezes, o líder formal lança a mão desse líder apetrechado, digamos assim, né? Então, eu vou falar sobre 3 aspectos que ele pode ser desde uma liderança simples até a direção de um hospital, porque isso pode ser trabalhado em todas as camadas, em todas as direções, tá? Então, ajudar a equipe a manter-se motivada e consciente dos objetivos, metas, resultados a serem atingidos. Isso é um trabalho dentro do seu grupo. Seja você trabalhando chefe da portaria, né? A direção, uma das direções dentro de uma unidade de saúde, né? Esse trabalho está ali como representante da meta, dos objetivos e propósitos, né? É um papel inerente do líder. Ele é isso, vestido de gente, né? Ele traduz isso. Garantir a articulação, olha só como é que já muda. Garantir articulação, coordenação e interação constante com cada integrante da equipe, atuando diretamente, estando presente nos momentos críticos de cada time. Só isso cansa, né? Só de olhar isso já dá uma canseira, né? Desde a etapa do planejamento até a execução, a finalização e validação. Isso eu estou fazendo o tempo todo, tecnicamente, dentro do grupo. É como se eu tivesse 2 papéis. Eu sou o objetivo encarnado, digamos assim, né? Mas eu estou administrativamente, gerencialmente, pensando o tempo todo. Eu estou observando o meu grupo, eu estou vendo onde tem as lacunas, como isso se entrelaça, né? E o que eu coloquei aqui? Intragrupo e intergrupo. Dentro da área de saúde, ninguém trabalha sozinho, não dá para você, no mundo agora, né? Eu estou supervalorizando a área de saúde, mas em qualquer lugar, cada vez, como nós caminhamos para cada vez mais ter trabalhos complexos, para resolver problemas complexos, ninguém trabalha isolado dentro de um grupo. É uma rede, né? A gente agora está cantado e decantado ter uma rede, né? Então, quando a gente está trabalhando em rede, a minha área esbarra na área, aliás, esbarra em várias áreas, né? Então, essa relação de articulação é articulação interna entre outras áreas que estão relacionadas dentro. Aqui a gente fala área de saúde fluxo, né? Imagine um paciente entrando e saindo do hospital. Coisas que aconteceram lá no começo da entrada dele vai resultar lá no final. Se for mal feita aqui no início, vai estourando até chegar lá no final. Se for tudo muito bem feitinho, estoura só em um ponto, né? Então, essa articulação, ela está ali o tempo todo, não é só dentro da tua própria equipe, mas é relacionada com outras equipes também, com outros grupos de trabalho, melhor dizendo. E articular, potencializar a relação dos objetivos organizacionais com as expectativas e necessidades de autodesenvolvimento dos integrantes da equipe. Isso está olhando, bate no que você falou antes, isso está olhando a equipe como um todo. Que você pode, por isso que eu falei que todos esses níveis eles estão juntos e achatados quase, né? Porque isso cabe à alta direção, como cabe a cada um dessas etapas, né, dessa hierarquização de lideranças. E, obviamente, quanto mais horizontalizado tiver esse aspecto de liderança, melhor. Melhor flui, o caminho é mais curto, as resoluções são mais próximas. Né? Esse achatamento, entre aspas, essa proximidade articula, né, e faz com que os
nós críticos sejam atingidos e resolvidos mais rapidamente. Né? Quanto mais a gente aumenta, estica essa hierarquia, mais burocracia e mais tempo se leva para resolver uma questão. Quanto mais próximo, mais rápido, e a gente vê várias críticas. Né? Hoje em dia, eu falei no outro dia numa palestra sobre o Safety Huddle, que é uma ferramenta da área de saúde, né? É uma reunião, imagina vocês, é uma reunião de 10 minutos, todo mundo em pé, antes de começar o dia. Né? Eu tenho que dar um pequeno briefing, que deve ser uns 2, 3 minutos, do que era risco no dia anterior, ver o risco do dia, ver o risco em volta, avaliar e ainda predizer, olha, tal área, a gente já está vendo no acumulativo que tal situação aqui ela está acontecendo 3, 4 dias seguidos. Isso remete a algo fora daqui, vão ter que sentar tais e tais lugares, né, lideranças ou áreas, para resolver essa questão que impacta no dia a dia. Ou seja, nós estamos caminhando para isso, porque tudo é muito rápido. Aliás, sempre foi muito rápido, a gente puxava o freio de mão. O freio de mão agora está começando a ficar solto. Né? Eu gosto de lembrar, né, lembrando, nós somos seres humanos, cuidando de seres humanos. Eu vivo lembrando isso, né? É da minha história lá, quando eu comecei com segurança do paciente, há milênios atrás, né? Não porque o piloto, porque o cara do navio, sim, o piloto é tranquilo, ele tem que ter segurança, ele tem que fazer 500 mil simuladores, é exigido por lei, inclusive, porque se o avião cair, o primeiro a morrer é ele. Na área de saúde, não é. Não é isso que acontece. Tem comentários, né? E essa relação é mediada por isso tudo, que vai desde uma coisa concreta, um objeto, uma insulina, uma seringa, um fluxo, um processo mal desenhado, né? Tudo isso está envolvido. Né? Então, só lembrando, essa é a nossa especificidade. Ó. E aí, eu vou botar logo direto, né? Eu adoro esse desenho, né? Isso foi construído há mais de 10 anos. Quando a gente joga em cima do fator humano, quando a gente joga em cima da liderança, de outra forma sobre isso, né? Você está falando disso tudo aqui. O meu ato profissional de qualidade e seguro depende disso tudo aqui. Ó. Como eu vou aplicar um masculino que não tem? Como eu vou higienizar as mãos se não tem álcool gel? Quando tem, aquela datinha ali, ó, tá velha? Como eu vou, né, manusear um determinado paciente se a cabeceira da cama dele está colada aqui? Eu vou ter que fazer, né, uma ressuscitação e de repente, eu tenho que subir por cima, eu tenho que vir pelo lado. Eu não tenho espaço. Tem lugares que não tem espaço para passar uma cadeira de roda. Né? Na CNTP, apesar de ser um hospital, né, a pessoa tem que entrar rígida e sair rígida. Né? Então, como eu vou executar essa tarefa? E aí a gente está falando do líder, mas como é que eu engajo? Agora a gente está entrando já no colaborador. Como é que eu trago a ele? Porque ele vai dizer na minha cara, eu estou justificando para ele não se engajar. Eu estou dizendo para ele, não se engaja, porque eu não estou engajado. Eu não ofereço para você condição e, portanto, eu não posso cobrar de você. E pior do que tudo isso aqui cria aqui comportamentos desviantes. Eu crio um hábito negativo.
que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, para se ter cultura de segurança, para se ter líder, para se ter engajamento, né? Eu corro com o restante, não tem problema. É preciso isso tudo aqui. Bom, trabalho a concepção humana, eu vou passar aqui, vou reduzir para vocês, tá? Todo trabalho ele é uma concepção humana, eu já falei disso lá atrás, não vou precisar repetir, tá? Isso aqui é o que está lá no livro, é o que a gente tem que preparar uma unidade de saúde. Isso aqui é o real. Aqui, ó. Independente de ter superlotação. Isso é o real. Né? É entrar aqui as pessoas fazendo doação, você olha aquela montarada de gente, não senta, bota a mochila, fala, não, mas não pode, não, pega o cantinho. É isso, esse é o mundo real. É com esse que os profissionais lidam e têm que se engajar para transformar isso nisso. Obviamente, não é sem gente ali em cima, tá? Mas é trazer esse mundo que acontece mais para perto daquilo que a gente tem como prescrição dentro dos protocolos, dos POPs e dos fluxos. Esse é o ato humano e o profissional ainda tem que estar engajado para fazer isso. Isso aqui é um desenho que, na realidade, ele fala como é complexo, eu não vou falar sobre ele, como é complexo um mero ato técnico. Isso aqui é um desenho trazendo o que é um ato técnico, que envolve o indivíduo, aquele com quem lida, que pode ser o paciente e outras pessoas, o mundo real, que é aquele desenho que eu botei, aquela gentarada toda ali, né? Você tem que, no teu ato, ser eficaz e estar em consonância com a tua formação. Porque essa formação ela veio antes de você. Você é enfermeiro porque alguém lá atrás estudou enfermagem e te sancionou o fato de você poder ser enfermeiro. A complexidade desse processo, que é o ato técnico, tá? Faz-nos entrever que é impossível prever isso tudo. O ato de cuidado, como um ato humano, né, é uma concepção. Então, é impossível de prever-se tudo e ter-se o domínio sobre tudo de forma antecipada no trabalho. Então, você tem que estar muito afiado para avançar nisso. Né? Como é que a gente lida, né, com essa distância daquilo que a gente aprendeu, daquilo que está prescrito e o real que está acontecendo ali? Né? Nós, enquanto indivíduos, e por isso uma concepção humana, a gente usa a nossa engenhosidade para encurtar. Encurtar não significa inventar. Para eu inovar, eu preciso conhecer muito. Eu tenho que ter um conhecimento, né? Quem se dá o luxo de fazer 4 anos de doutorado, né, descobre que, na realidade, você tem que ler muito, estudar muito, para sacar uma pequena coisa que poucas pessoas vão entender do que você está falando. É muito triste, mas, enfim, a teimosia humana. Né? E essa distância, né, entre o trabalho real, aquele desenho ali, e o trabalho prescrito, ela, na realidade, ela dá uma liberdade criadora, mas, em outros momentos, ela traz muitos problemas. E aí que reside a adesão, né? O engajamento. Se eu, na minha engenhosidade, eu uso de quebra-galho, esse termo mesmo, na França eles usam também quebra-galho, né? Do Christophe Béjot, né? Do quebra-galho, né? Você, na realidade, você está usando a tua imaginação criadora, só tem que você está fugindo demais daquilo que é prescrito. Aquilo que está lá no papel. Eu estou inventando. Né? Então, eu estou contradizendo, eu estou criando um novo hábito que perverte aquilo que já foi estudado e trazido. Né? A gente não trabalha com evidência científica é o trabalho prescrito, é o desenvolvimento do conhecimento das pessoas, né? Que traz vários conhecimentos e documentos acumulados.
Quando eu entro no quebra-galho, eu simplesmente estou usando a minha criatividade com risco de estar matando aquilo que pessoas estudaram durante tanto tempo, né? Eu estou fugindo da norma e dessa tradição que me formou. Eu sou psicóloga, então eu tenho uma tradição, tal técnica é de tal forma, eu executo de tal maneira, eu tenho uma legislação que faz com que eu haja desta forma. Eu estou jogando fora isso tudo, né? E no coletivo isso desorganiza, porque cada um faz de um jeito. Quem já não entrou, né, dentro de uma grande unidade de saúde, olha para o lado, o cara está fazendo de um jeito e diz outra coisa para o paciente. Aí o paciente, né? Aí vem um outro profissional, aí o paciente diz assim, mas é para fazer assim? O que veio antes de você disse outra coisa, né? É a famosa história do samba do crioulo doido. Né? Cada um faz de um jeito, ninguém sabe mais no final das contas o que acontece. Né? E o outro lado dessa história, e que se interliga com isso, é o segredo. Isso aí é uma questão política relacional, né? Em que eu aprendi uma técnica, eu guardo para mim, porque aquilo ali vai me dar poder. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém, não? Né? E, obviamente, esse poder, né, também te deixa sozinho. Você escolheu teus amigos, na hora do vamos ver, você está cheio de inimigo. Então, novamente, eu estou criando uma situação, imagina isso numa atividade. Imagino eu saber uma técnica que vai ajudar aquele paciente, meu colega não sabe, eu não vou passar para ele. O que eu estou fazendo com o paciente? Não estou fazendo comigo, não. Novamente, eu desorganizo. Né? E o que se aponta, né? Isso é cantado e decantado em várias teorias, é a visibilidade. Eu ia mexer aqui falando por trás transparência, mas deixa para lá. Né? É a visibilidade. Ou seja, quando eu tenho um safety hub, está ali todo mundo nu. Essa aqui é a sequência da minha atividade. Quando eu estou passando plantão, eu estou tornando tudo visível. Quando eu tenho discussão de caso clínico, eu tenho round, eu estou falando só quem é da área de dispositivos. Quando eu tenho, está aí, está nos artigos, está tudo aí, é só usar. Dentro da nossa área, todos, a gente tem, a gente tem várias coisas para trazer essa visibilidade. Já criaram isso, a gente não precisa inventar, está lá. Passagem de pensão, huddle, safety huddle, tem um monte de né, reunião clínica, round, está aí. A gente a gente tem essa visibilidade. Como é que eu vou querer que meu funcionário se engaje no cuidado, saiba o que é qualidade e segurança, se eu não ofereço essas ferramentas para ele? Se eu mesmo, como gestor, desqualifico elas. Novamente, é uma ideia trazida pelo Christophe Dejour, vou passar muito rapidamente, né? Porque ele é muito conhecido pela área de saúde do trabalhador, essa parte de fator humano não é muito conhecida, e ele diz o seguinte, por todas as, né, o que eu falei anteriormente, ele diz o seguinte, todo trabalho envolve sofrimento. Sofrimento por quê? Porque eu estou sempre brigando com o real. O mundo não se dá para mim. Tem que brigar contra ele, eu tenho que aprender a me unir a ele para executar uma tarefa. Né? Então, isso gera angústia, sofrimento, né? E que uma das saídas para isso é o reconhecimento. Né? O reconhecimento se dá através da visibilidade de todas essas ferramentas. Eu faço um round, cada um sabe o que o outro é capaz de fazer ou não. Às vezes eu tenho respeito às lideranças informais, como a gente chama, eu tenho respeito por um colega porque eu trabalho com ele, eu sei o quanto ele é capaz de fazer o que ele faz. Só isso. Né? Então, esse reconhecimento, é claro que din-din é bom para o bolso, né? Mas o reconhecimento é social, ético
e emocional, ele é muito forte. E eu conheço lugares em que as pessoas ganham muito mal e que o trabalho funciona muito bem porque há esse comprometimento e há esse reconhecimento. Agora, tem visibilidade. Ninguém se engaja se não tiver ferramenta para fazer isso. Bom, e se, obviamente, o reconhecimento, né? O reconhecimento é muito raro. Infelizmente, ainda impera o quebra-galho, impera o segredo, né? As coisas não têm visibilidade, as ferramentas estão aí, elas não são usadas, ou então você vê um gestor pegar uma ferramenta e endeusar essa ferramenta. Não, agora tem um monte de nome, eu não vou usar aqui. O que está na moda agora é o safety huddle, né? Até a hora que ele cair no ocaso, né? Porque ninguém usou, não vai funcionar, enfim. Então, as pessoas pegam uma ferramenta e endeusam ela, como se a ferramenta sozinha fosse funcionar. Gente, olha o que é preciso. Eu preciso ter estrutura, eu preciso ter processo desenhado, eu preciso, né, ter uma responsabilidade, uma sustentabilidade social, eu preciso respeitar quem está aqui. Né? Enfim, eu atendo um monte de gente de um monte de lugar, né? E recentemente uma ex-paciente minha ligou para mim para perguntar de um diagnóstico, porque na Justiça do Trabalho estão usando a doença dela contra ela como se a gente estivesse em 1930. Ela está sendo culpada porque ela tem um transtorno, como se ela fosse uma demente. Houve hoje isso. A pessoa me ligar, olha o diagnóstico, assim, calma. Eu conheço gente muito boa que tem o mesmo transtorno que você tem, é líder, é chefe de Estado. Calma. Agora, a safadeza é que tem um emprego está usando contra você isso. É o contrário da saúde mental que você falou aqui. Tá? E aí, né, para lidar com esse raramente reconhecimento, a gente acaba usando defesas, né? É natural usar defesa, a gente precisa se defender, a gente precisa se proteger, nós somos frágeis mesmo. Física e emocionalmente, nós somos frágeis. Nós nos fortalecemos quando estamos em grupo. As pessoas ainda não conseguiram ver isso, mas um dia vê. Né? E eu vou ler para vocês. As defesas são necessárias à proteção da saúde mental contra os efeitos deletérios do sofrimento. Mas as estratégias defensivas também podem funcionar como armadilha que insensibiliza. Quem já não viu um hospital com um corredor cheio de gente? Uma pessoa clamando por alguma coisa dentro de uma enfermaria e o profissional, qualquer que seja ele, passa. Desde a pessoa que faz a limpeza até aquele que tem que cuidar, tem a maior responsabilidade ali no ato de cuidado. Né? Então, as pessoas ficam insensíveis. Elas se fecham, elas se defendem tanto que elas não querem ver aquilo que elas não gostam de ver. Aquilo que pode questionar o que elas estão fazendo, né? Permite, às vezes, tornar tolerável o sofrimento ético, aquele que pode experimentar ao cometer, por causa do seu trabalho, atos que condena normalmente e moralmente. Tá? Causar sofrimento indevido a terceiros pode causar sofrimento àquele que assim age. Tudo tem ida e volta. Por isso que eu falo, vou bater nessa tecla, segurança do paciente, segurança do profissional, sustentabilidade social. Arranjei mais um nome para botar na minha lista, tá? Porque se eu proteger o paciente, eu estou me protegendo. Fisicamente, judicialmente e psiquicamente. O que está aqui, aí seria uma aula de psicanálise, que é a área que eu gosto de trabalhar, tem 500 mecanismos para a gente se maltratar. É mais fácil a gente se maltratar do que se ajudar. O ser humano é complicado, né? Então, você está negando que o cara está lá deitado, pedindo ajuda e você não faz, aquela conta vai chegar. Não é conta divina, não, é conta psíquica. Ela vai voltar para você. Então, fechando, né? O que eu queria dizer sobre, primeiro, não sejam reducionistas ao falar de liderança.
nem de engajamento. Não sejam reducionistas. Um líder precisa mais do que a competência dele, ele precisa de ferramenta para liderar. Um profissional, ele precisa de ferramentas para entender o que ele está fazendo, fazer o que ele acredita e voltar para casa com a cabeça tranquila e deitar no travesseiro. Não se prendam a 2, 3 conceitos. Vocês vão cair no engano. Bom, fazer meu merchan final, convido vocês, né, a nos seguirem na rede Todos pelo Paciente. Aqui tem o QR Code, quem quiser. A gente agora, em dia 13, não, 13 é segunda, 13, 14, 15, dia 16, a gente tem um Encurtando Distâncias, falando de segurança do paciente, um marco, um dos eixos estratégicos da experiência do paciente. Então, a gente vai falar da experiência do paciente, a gente já falou sobre infecção, a gente já falou sobre cultura de segurança, a gente já falou sobre medicamento, a gente falou e aceitamos sugestões para trazermos convidados. Estamos trazendo 2 convidadas que atuam e a gente traz pessoas que atuam na área para bater papo, né? Para conversar, para trazer vontade das pessoas lerem depois, como você fez. Né? Está aqui, ó, quem tem curiosidade, eu já tirei a minha foto ali da lei, você viu, né? Eu quero entender esse negócio aqui esquisito que estão fazendo. Enfim, esse é o convite. Muitíssimo obrigado pelo convite de poder falar de uma coisa que eu adoro e poder tentar trazer adesão para as pessoas. Complexo é complexo. Não façam reducionismo. Não é porque é difícil, complexo é difícil, dá mais trabalho. O reducionismo não leva a lugar nenhum, tá? Muito obrigada.